o que eu faria como médico caso eu quisesse iniciar o meu tratamento com Mounjaro, Tirzepatida, Ozempic, as canetas emagrecedoras. Eu vou contar para vocês nesse vídeo, tanto do ponto de vista da minha experiência clínica, quanto do ponto de vista do dia a dia mesmo, que eu vejo os pacientes, das dúvidas que vocês têm, quais são os principais pontos que vocês precisam levar em consideração, o que vocês precisam raciocinar em cima desse tratamento para entender como eu iniciaria esse tratamento para garantir, ou pelo menos para buscar o máximo de eficiência no meu tratamento, então perder peso de verdade. Segundo, perder peso com qualidade, perder peso com saúde, preservando massa muscular, preservando minha estética, preservando cabelo, sensação de bem-estar, tudo que envolve essa parte, e ao mesmo tempo me ajudando na hora que eu atingisse o meu resultado. Por quê? Porque nós falamos de duas etapas quando falamos sobre o processo de emagrecimento. Existe a etapa emagrecimento propriamente dito, e existe a etapa manutenção desses ganhos. Porque senão não adianta você perder peso, você chegar onde você gostaria, mas depois de um tempo você retornar à estaca zero, ou muitas vezes pior. Então, eu vou passar para vocês aqui montei uma listinha, tá, do que eu faria para não esquecer nenhum dos itens se eu estivesse no seu lugar e estivesse querendo começar esse tipo de tratamento, tá? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Meu nome é Danilo Lobo, eu sou médico, atuo nas áreas de nutrologia e medicina esportiva, atendo diariamente pacientes que desejam realizar o processo de emagrecimento, tratamento de obesidade, aumento de performance e mudança do estilo de vida, presencialmente e também online para o Brasil e mundo todo, tá, pessoal? Sempre deixo aqui embaixo na descrição o link para acessar agenda, para acessar consultas, como que vocês entram em contato e tudo mais. Mas vamos ao que importa. São 8 itens que eu mencionei aqui. Pode ser que durante o vídeo eu até crie algum item, porque normalmente eu não gero ali uma edição nos meus vídeos, então às vezes surge alguma ideia que eu posso estar trazendo aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Número 1, assistir vídeos sobre o assunto e a medicação. Por que eu faria isso? Eu estaria exatamente onde você está, procurando e estudando sobre a medicação antes mesmo de começar a fazer esse tratamento. Por quê? Uma vez que você se educa em relação àquilo que você pretende fazer, primeiro que você já sabe o que você vai perguntar para o médico quando você for, você já vai sanando várias dúvidas, você já vai entendendo o que é esperado de você durante o processo, o que é legal fazer, o que não é legal fazer. Obviamente que muitas coisas você vai descobrindo durante esse processo, mas você já entender exatamente o lugar que você vai pisar, o ambiente que você vai entrar, aquilo ali que você precisa já se planejar antecipadamente, é importante. E como que você consegue hoje? Através das informações que a gente fornece aqui nas redes sociais, de maneira gratuita para vocês. Inclusive, toda vez que vocês curtem o vídeo, compartilham, comentam, vocês auxiliam e é uma maneira gentil de vocês agradecerem, por exemplo, o meu trabalho também. Então, já aproveita para fazer isso lá. Então, eu assistiria vídeo por conta da educação. O paciente que tem autonomia, ele tem melhores resultados, porque ele tem conhecimento, ele sabe o que fazer, ele sabe o que esperar, ele entendeu todo o processo, ele não fica simplesmente deixando a vida me levar. Ele vai e vai objetivamente cumprindo cada uma das etapas. Então, com certeza, eu iria maratonar alguns vídeos aqui no YouTube, ia seguir pessoas que tenham conhecimento lá no Instagram também. Quem quiser me seguir está lá também. Mas eu faria isso. Segundo ponto, né, ainda dentro do 1, o nosso ambiente ele influencia diretamente em quem nós somos. Então, aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente estuda, que a gente vê, que a gente fala, que a gente pensa, tudo isso, tudo que está no nosso externo, as pessoas à nossa volta, vão influenciar diretamente em quem nós somos. Deixa aquela frase que as nossas avós falavam, né? Você é a média das 5 pessoas com quem você convive e tudo mais. Isso já vem se falando lá atrás, mas a neurociência ela vem comprovando por neurônios espelho, por comportamentos espelhados que a gente acaba fazendo, maneira de se portar. Então, uma vez que você entra aqui nas redes e começa a acompanhar, seguir e fazer e ver o dia a dia daquelas pessoas que estão conquistando os resultados que você deseja, que têm o conhecimento que você deseja adquirir, isso é essencial, porque vocês conseguem construir um ambiente online para vocês relacionados a essa parte, tá? Número 2.
Avaliação médica. E uma pausa aqui antes. Pessoal, todos esses itens que eu vou mencionar para vocês, existe o perfeito, que é o que eu vou trazer para vocês. Então eu estou trazendo literalmente a perfeição aqui do que precisa ser realizado. Obviamente que nem todo mundo vai conseguir fazer a perfeição, mas dentro disso eu vou tentar dar vários insights para vocês conseguirem adaptar para a realidade de vocês, porque eu sei que é um tratamento que tem um alto custo ainda, né? Há 3 dias atrás, inclusive, foi aprovado a nova versão brasileira do Ozempic. Estamos aqui no mês de maio, final de maio. Então já foi aprovada, 30% talvez de valor a menos. Então, fazer até um vídeo sobre isso depois. Mas eu entendo que a medicação ela tem um custo alto, né? Seja o Mounjaro, o Ozempic, as canetas emagrecedoras. E muitas vezes você vai precisar ali adaptar o máximo que der. Então eu vou trazer o melhor que pode ser feito e algumas adaptações que não é o ideal, mas que pode ser vida real para algumas pessoas, tá? Então, a avaliação médica é essencial, pessoal. Por quê? Ah, Danilo, você é médico, você está falando isso por causa disso? Não. Por que que eu faria? Estou começando, por que que eu passaria no médico? E eu tendo o conhecimento que eu tenho. Primeiro, vai que eu tenho alguma alteração hormonal, vai que eu tenha alguma alteração de vitaminas, alguma alteração metabólica que eu não estou enxergando. O que que isso impacta para vocês? Ah, se eu tenho uma alteração de tireoide e eu não estou percebendo, está me gerando cansaço, já está me gerando uma queda de cabelo, uma fadiga, humor mais deprimido, e aí eu inicio um tratamento desse. Aí com o tratamento começa a cair mais cabelo, aí não perco peso, aí estou investindo dinheiro, fui lá e deixei de... Estou deixando de sair, estou deixando de pedir comprar uma roupa que eu gosto, abrir mão de muita coisa. E aí eu não sei que tem coisas que estão me atrapalhando, uma tireoide alterada, a parte hormonal desregulada, resistência à insulina, inflamação, tenho gordura no fígado e não sabia, tenho alguma alteração ali que pode me causar prejuízo de saúde, tenho pedra na vesícula, tem tanta coisa que o médico precisaria avaliar que muitas vezes a gente acha que fala, pô, mas é um investimento. Mas vai te economizar muita coisa no caminho. E eu vejo na prática, o paciente às vezes está sozinho ali patinando e eu olho o exame e falo assim, poxa, ninguém nunca viu essa tireoide, por exemplo, essa alteração? Ah, doutor, faz anos que eu não passo no médico. Então isso acontece na prática, por isso que a avaliação médica é importante, para que ele avalie o seu contexto e ao mesmo tempo faça a melhor indicação para você, qual o melhor medicamento. Tem vários pacientes, por exemplo, que querem usar o Mounjaro, mas porque eles não entendem que de repente um Ozempic vai resolver o problema deles para a quantidade de peso que precisa ser perdida. Então eles vão fazer um investimento ali numa média da caneta mensal do Mounjaro de R$ 1.500, sendo que se ele fizesse, de repente, o tratamento com o Ozempic, ele ia gastar mensal 900. Se ele conseguisse ali fazer uma contagem de cliques, uma adaptação junto com esse médico, esse custo cai pela metade, às vezes, R$ 500 mensais para você fazer um tratamento. Percebe que é 1/3 do valor do Mounjaro. O que sobra, às vezes, você paga nutricionista, paga médico, paga exame, paga um monte de coisa. Então, um médico bem direcionado vai te ajudar nisso, tá? Ele vai direcionar a melhor medicação, ele vai direcionar exames laboratoriais, fazer um check-up completo, ele vai ver e vai deixar você naquela situação assim, ó, agora você está pronto para realmente ser eficiente nesse processo de emagrecimento com saúde e com segurança, tá? Por isso que eu falaria com um médico, tá? Terceiro, nutrição. Por que que você precisa entender sobre dieta? Eu vivo falando em todos os meus vídeos que você pode usar o remédio que for. Se você não entender sobre nutrição, você nunca vai fazer um tratamento eficiente. Provavelmente você vai entregar 50% desse tratamento do que você poderia se tivesse um alinhamento nutricional com um nutricionista, por exemplo. Por quê? Porque, independente da medicação, nós ainda precisamos de um déficit calórico, consumir menos calorias do que o nosso corpo demanda para conseguir perder peso. E o nutricionista é um especialista em fazer isso. Por mais que hoje a gente consiga, dentro do contexto de inteligência artificial e tudo mais, ter ali uma base calórica, alguns aplicativos contadores de calorias. Quais aplicativos, Danilo? Fat Secret, MyFitnessPal, LifeSun, são aplicativos que têm versões gratuitas que você pode entrar lá, começar já a entender o que é contagem de calorias. O que você precisa, o mínimo, a média, e calcular o que é proteína, carboidrato, gordura. Eles ajudam, mas eles funcionam melhor se você tiver um profissional fazendo isso para vocês. Tá? Então a parte de nutrição é essencial. Então com certeza eu procuraria um nutricionista. E aí, como eu falei no começo do vídeo, adaptações.
acabei de lembrar aqui. Número 1, pausa um pouquinho aqui, voltando no número 1. Danilo, eu não tenho dinheiro para pagar um médico. O que eu faço? Postinho de saúde. Vai para o postinho de saúde. Ah, Danilo, mas o meu postinho, eu fui ligar lá, a consulta com o clínico é daqui 3 meses, aí ele vai ter que me encaminhar para o endócrino, até eu chegar no endócrino mais 6 meses, e eles vão pedir os exames e não sei o quê. Tá bom, mas você entende que tem data e hora para chegar? Então, daqui 9 meses. Eu já atendi no postinho em época de faculdade, a gente sabe como que é, a gente sabe como que é a realidade. Infelizmente é essa. Mas se é o seu caso, eu sempre sou a favor de fazer o que precisa ser feito, sem ficar se lamentando, porque a lamentação não vai resolver o seu problema. Então, tenha um pouquinho de paciência, entenda que é a situação que você precisa vencer agora, mas tudo bem, então eu vou pro postinho, vou contar a minha situação, vou esperar passar no endócrino, talvez a consulta vá durar 15, 20 minutos, né? Porque isso foi imposto muitas vezes pela direção, pela nossa política, pelo governo, enfim. Mas, pelo menos você teve aquele olhar clínico para o seu caso. Às vezes tem uma coisa, um impedimento importante que você já consegue resolver. E pegando as informações aqui, você associa uma coisa com a outra. Você já chega no médico sabendo que tem 15 minutos e fala assim, bom, não vai ser o melhor dos mundos, mas é o seguinte, eu preciso emagrecer, eu já entendi isso, entendi aquilo, estou interessado em usar a medicação assim, será que eu tenho indicação? Será que eu preciso de alguma coisa a mais, a menos? O que você faria? Pronto. Vai pedir exames laboratoriais, pedir exame de imagem se precisar. Então é uma saída, um recurso que você teria. Vai demorar mais, não é a perfeição, mas dá para ser feito, tá? Até tem hoje em dia, outro dia, um seguidor comentou de essas clínicas de rede particulares, mas com consultas mais acessíveis. Também é uma saída, tá? Então, você tem várias formas ali de tentar caminhar dentro disso, tá? Não é a perfeição é consultar com o médico que entende, especialista, que trata, que vai ter tempo para conversar com você, mas se não é, é isso que precisa ser feito. E aí, nutrição, nós falamos que é o item 3, né? Então, nutrição extremamente importante. Número 4, treinamento, importância do treino. Por quê? A medicação, ela vai te ajudar na perda de peso, mas o treino é quem vai mostrar o que você vai perder. É praticamente isso que a gente começa a direcionar com o treinamento. Então, a medicação, vou repetir para vocês, a medicação vai fazer você perder peso. Então, ela perde peso. Pode ser peso de gordura, pode ser peso de massa magra, pode ser os dois, pode ser... Mas o treino vai fazer você descolar isso aqui e jogar só a gordura fora, porque é ele que vai sinalizar para o seu corpo, falando assim, músculo importa, eu quero músculo aqui presente, e a gente vai fazer de tudo para manter ele o máximo possível. E isso é importante para todas as pessoas, mas principalmente mulheres 45, 50 anos entrando na menopausa, ou que já entraram, ou já passaram da menopausa, já na perimenopausa que estão entrando, ou já na menopausa, e homens também. Por quê? A gente entende que depois dos 35, para homens e mulheres, alguns hormônios já vão produzindo menos, o metabolismo tende a trabalhar de uma maneira diferente. Se você nunca se exercitou, nunca se cuidou, que é a maior parte das pessoas, provavelmente deve ser o seu caso também. Então, prestar muita atenção nessa parte do treino. O treino, eu costumo dizer que é inegociável. Não dá para negociar treino. Tá? Não dá para dizer, mas é que a minha não negocie treino. Se você negociar o treino, talvez você não esteja ainda preparado para fazer um processo adequado. Qual treino, Danilo? Treino de força. Funcional, musculação, crossfit, cross-training, treino em casa direcionado pelo um personal. Tem que fazer cardio? Também tem que fazer. Melhor dos mundos, os dois. Treino de força e cardio, pelo menos 2 de força na semana e pelo menos 2 de cardio. Tá? Faz no sábado e domingo se der. Tá? Se sábado e domingo é o único dia que dá, faz no sábado e domingo, então. Tá? Vai organizando. Se dá para você subir um lance de escada a pé, vai de lance, não sobe elevador. Se dá para você ir a pé, de repente para a padaria, para o trabalho, ou seja, onde for, é seguro, isso não vai causar um dano ali para você. Faça, adapte tudo que você puder. Quanto mais energia, quanto mais movimento você gerar no seu corpo, melhor o estímulo hormonal, melhor o estímulo de não perder massa muscular e mais calorias você gasta, mais rápido o seu processo de emagrecimento. Então, com certeza, eu contrataria um personal para direcionar os meus treinos, seja ele na academia, seja ele no meu prédio, no funcional, em casa, para ele montar um treino desse. Danilo, também, mundo perfeito, legal. Se matricula numa academia
e leva a informação para o professor que está lá na sala de peso e fala, olha, eu estou passando por um processo de emagrecimento, tenho 3 dias para treinar, o que você acha que seria ideal de eu treinar? Ele vai montar aquela planilha mais básica, mas ele já vai te ajudar, e aí você já tem um treino ali personalizado. É uma forma de se fazer também. Pessoal, dica prática. Presta atenção nisso aqui. Toda vez que você for falar com um profissional de saúde, seja objetivo. Por quê? Hoje, se você olhar em redes de academia, é um professor, às vezes, eu estou chutando os números, tá? Um professor para cada 100, 200, 300 alunos. Se você chegar lá e falar, oi, tudo bem com você? Eu gostaria, e começar a esticar essa conversa, essa pessoa, ela já está tão atribulada com as coisas que ela não vai conseguir prestar atenção e muitas vezes ela poderia te dar uma ajuda enorme, mas você não conseguiu passar o que precisava ser feito. Então, muitas vezes, se você chegar educadamente, falar, oi, bom dia, tudo bem? Olha, fulano, é o seguinte, eu estou passando por um processo de emagrecimento, estou sendo acompanhado por um médico, preciso de um treino de força para manutenção de massa muscular. Tá vendo a importância do vídeo? Você está assistindo aqui, você já vai anotar e já vai levar. Falar, olha, eu preciso que você me ajude aqui na manutenção de treino, eu consigo treinar 3 vezes a semana, o que você acha que seria o ideal para mim? E aí pronto, ele vai ter o maior prazer, porque ele vai falar, pô, legal, já entendi seu caso, deixa eu te ajudar. Tá? Então façam isso. Tá? Para vocês terem essa vantagem também em relação ao treino, mas precisa do treino. Não adianta só fazer uma dieta balanceada, com uma boa quantidade de proteínas, lembrando das proteínas da dieta, tem vários vídeos meus falando sobre isso, sem o treino. Tá? Tem que ter proteína na dieta, tem que ter caloria suficiente e tem que ter treino, senão a massa muscular vai pelo ralo. Então, treinamento é um item que eu prestaria atenção com certeza. Avaliação psicológica, pessoal, mudança de comportamento, evitar gatilhos é o que vai fazer você atingir a sua meta e não reganhar. Porque você precisa entender o que levou você para a situação atual. A obesidade e o sobrepeso são multifatoriais. A obesidade é uma doença multifatorial. Então não é só a parte comportamental que está te levando para lá. A parte educacional, parte cultural, parte financeira, parte genética, parte metabólica, parte de estilo de vida. Tudo isso está fazendo você, ou fez você chegar nessa doença, por exemplo. Então, a parte psicológica é um desses itens essenciais, porque quando você entende aquilo que te gera gatilho, aquilo que te gera sofrimento, começa a ter um olhar mais objetivo, mais claro para o seu ambiente. É como se você pegasse a lente dos seus óculos que estava embaçada e começasse a desembaçar. O pessoal acha que passar em psicólogo é como se fosse coisa para a pessoa que tem alguma coisa, um parafusinho a menos, e não é. O psicólogo ele é um treinador da mente. Se a gente treina músculo com o personal, o psicólogo treina a sua cabeça, a sua maneira de olhar para as coisas, a sua maneira de enxergar a sua alimentação, a sua maneira de se comportar diante de alimentos que te geram gatilho, a sua maneira de entender os sentimentos que a alimentação te gera. Muitas vezes você não percebe, mas gera. E aí você come por tristeza, come por alegria, come por tudo vira motivo da alimentação. Então entender esses processos que causam isso é essencial. Contrataria com certeza um psicólogo, pelo menos para uma avaliação inicial. Olha, eu preciso de uma avaliação inicial, eu tenho obesidade, estou iniciando o tratamento, você consegue me ajudar para ver se eu tenho uma compulsão alimentar, se eu tenho algum distúrbio alimentar, um distúrbio de imagem, um distúrbio que está me prejudicando, que eu poderia mudar, que eu poderia trabalhar em cima dele para que eu não sofresse mais essas consequências e conseguisse realmente fazer um tratamento eficiente para mim? Essencial. Danilo, eu não tenho dinheiro para psicólogo. Outro comentário também. Tá vendo que vocês me ajudam? E eu ajudo vocês de volta? Outro dia comentaram que várias universidades que têm curso de psicologia oferecem atendimento gratuito ou de baixíssimo custo, porque os alunos precisam de treinamento, os professores estão supervisionando, então são pessoas que estão capacitadas, sendo supervisionadas para te ajudar, tá? Então é um caminho também, busque ajuda através disso, tá? E deve ter vários outros canais também, se você conhecer, comenta aqui embaixo que nos próximos vídeos eu venho trazendo para vocês. 6. Balança financeira. O tratamento envolve longo prazo. Eu não faria esse tratamento, eu não entraria nesse tratamento pensando em fazer ele por 30 dias, por 60 dias. Eu ia me programar, ia pegar minhas despesas, colocar na ponta do lápis e ver o que pode ser feito. Outro dia um paciente me trouxe uma planilha dele, esses pacientes que são engenheiros, que gostam de matemática e tudo mais, e ele falou, Danilo, olha que incrível.
Eu pedi iFood quase que todo dia. E tem gente que não pede iFood todo dia, mas eu sei que tem gente que para lá no quiosquinho, no ponto de ônibus e come pão de queijo um pingado, para lá na padaria comer um pão na chapa, pede marmitex de fora todo dia. Tem gente que pede iFood todo dia, cada um na sua proporção. Mas se você colocar isso na ponta do lápis, 10, 15 reais por dia, a gente está falando de, ó, vamos falar de 15 reais por dia, que hoje não é uma coca, um pão de queijo e uma pipoca. É 15 reais. Tá tudo assim, pelo menos aqui na região de São Paulo é isso. Então, 15 reais vezes 20, a gente já está falando de 300 reais mensais. Tá? Só disso. Salvo o resto que você consegue ali colocar na ponta do lápis, entender essa parte financeira e fazer um balanço. Uma vez que você tenha esse diagnóstico financeiro básico de conta de padaria, eu não sou especialista em finanças, mas aqui na internet com certeza deve ter alguém que possa te ajudar também, de maneira gratuita, através de vídeo conhecimento. Eu faria isso. Esse paciente que eu mencionei para vocês, ele trouxe, e sem brincadeira, ele gastava uma média de 50 a 70 reais todos os dias com alimentação externa. Isso vai dar ali, se a gente colocar a média de 60 reais, 10 dias, 6, 12, 18, 1.800 reais. Ele falou, Danilo, eu estou praticamente pagando meu tratamento só de não comer mais fora. Eu faço alimento em casa. E para fazer em casa ficou muito mais barato. Porque um arroz com filé de frango e um legumes ali que eu passo na feira pegar, ficou muito mais barato de fazer esse tratamento. Pego o domingo, me organizo e já faço. Então entenda que você colocar na ponta do lápis é extremamente importante, para você entender que é um tratamento a longo prazo. E não ficar nessa de, eu vou fazer 3 meses e ver o que dá. Não. Se programa, eu falo assim, programe-se para 1 ano de tratamento. Depois você vê o que acontece. Provavelmente vai durar mais, provavelmente você vai ter que ficar mais tempo ou menos, enfim, mas 1 ano é um bom prazo de você, pelo menos, ter um norte ali, de falar, tá bom, 12 meses você se programa para isso. Para conseguir realmente entender todo o processo. Obviamente que tem gente que vai ter que fazer tratamento para a vida inteira, talvez a maioria, pessoal. Tá? Mas, se eu falar a vida inteira, muita gente vai pegar e falar, então, tchau. E eu não quero isso, eu quero que vocês comecem. Então coloca uma meta de 1 ano, se programa, começa a encaixar, você vai vendo que as coisas vão fluindo, tá? Programação financeira, pessoal, para vocês não se apertarem, conseguirem fazer um tratamento dentro do que cabe para vocês e entendendo que existem várias opções, tá? Eu estou falando das canetas emagrecedoras, mas tem muita coisa que pode ser feita. E se for necessário começar sem, tem vídeo até do Renatão que eu fiz outro dia lá. É o caso provavelmente parecido, eu nem cheguei a perguntar para ele, mas deve ter pesado isso com certeza. Então ele fez o tratamento sem a medicação dentro do que dava para ele, tá? 7, alinhar expectativas. Por que é importante? Porque a medicação, quando a gente fala do Mounjaro, os trabalhos mostram perdas médias de 22% de peso em 72 semanas. O Ozempic, de 14 a 15% de perda de peso em 72 semanas, ambos nas doses mais altas. Isso é o que o trabalho mostrou. Dentro dessa média, existem pessoas que perderam só 5%, como também pessoas que perderam 25%, 30%. Né? Então tem a galera das pontas. E se você for um desses? Entendeu? Então você precisa alinhar essa expectativa, você precisa saber o que é esperado de você e o quanto você pode perder peso. Porque às vezes a pessoa vai colocar na cabeça dela que ela vai perder 10 quilos em 30 dias e não vai perder 10 quilos em 30 dias. A maioria não vai. A grande maioria, quase ninguém vai. E aí o que acontece? Quando perde massa muscular, líquido, gordura junto, perde tudo. A pessoa ela desnutre. Ela não está fazendo um processo de emagrecimento. Aí perde, aí mostra lá aqueles números legais lá que parece bonito, mas no médio prazo é um tiro no pé. Essa pessoa vai reganhar, vai perder saúde, enfim. Então alinhar a expectativa, o que é esperado de você, tá? Perda de peso saudável normalmente vai girar em torno de 0,5% a 1% de perda de peso por semana. Tá? Então calcule, peso 100 quilos, de 500 a 1 quilo por semana é uma excelente média. Se eu peso 70, 350 a 700. Estou bem de matemática. Então, é mais ou menos isso que você precisa alinhar. Quanto tempo você vai levar, o processo ele não é fácil, o processo demanda tempo, paciência. Quando você entende tudo isso, você consegue fazer um tratamento de uma maneira adequada. Certo, pessoal? Então, esse ponto de alinhar, isso aqui é essencial. Quantas pessoas não abandonam o tratamento por expectativa inadequada? Às vezes a pessoa está evoluindo super bem. Quantos e quantos pacientes não sentam aqui na minha frente, perdem peso muito bem, fala assim, mas é que eu vi na internet 7 quilos. Eu falo, viu?
Pode colocar a pessoa aqui na minha frente, eu mostro para você que não foi de uma maneira saudável. E você que perdeu 3,5, metade, 100% saudável. Você está com boa disposição, não está perdendo cabelo, está ficando mais forte na academia, está se sentindo bem, está com a autoestima legal, o humor está bacana. A pessoa que às vezes perde 7 quilos de qualquer jeito, ela desnutre, ela fica mal, fica flácida, perde músculo, perde saúde, não vê os exames piorando. Então alinhe as expectativas para que você faça as coisas da maneira correta, no tempo certo e realmente entregando o resultado que é possível ser entregado. Sem ilusões, sem fórmula mágica, realmente tomando a decisão de mudar. Tá? Tomem a decisão de mudar e já começa por essa mudança pelo imediatismo. Já elimine o imediatismo da sua vida, faça um tratamento que às vezes vai levar 1, 2, 3 anos, mas que vai muitas vezes mudar a sua vida para sempre. Se você tiver sucesso, fizer da maneira certa. Entende? Você vai olhar e vai falar assim, poxa, legal, beleza, 2, 3 anos é tempo, mas o tempo está passando do mesmo jeito, as coisas são tão rápidas, gente. E aí você consegue algo para sua vida que vai mudar ela inteira. Se você tem 30, se você tem 40, a expectativa de vida vai aumentar, você vai viver 80, 90, 100, sabe-se lá o que vai vir aí pela medicina nas próximas décadas. Se vai virar 110, 120, nem eu sei. E eu vivo diariamente isso. Então entende que às vezes é 2, 3 anos para mudar a vida inteira. Mudar como você vai viver ela, como você vai enxergar ela, como você vai se sentir durante essa trajetória aqui que a gente chama de vida. Parte filosófica aqui do Danilo, tá? Mas é importante, tá? Alinhem as expectativas. E 8, não menos importante, isso daqui é um dos fatos que levam a maior parte das pessoas que conseguiram emagrecer a conseguir manter, é um dos fatores, monitoramento constante de peso e medidas. Por quê? Porque a pessoa que está perdendo peso, ela precisa entender se ela está na direção certa. Sem monitorar isso, aquilo que você não consegue medir, você não consegue melhorar. Se você não monitorar peso, medidas, usar o que tem ao seu alcance de recursos, uma fita métrica, já resolve 90% dos problemas para a maior parte das pessoas. Posso até fazer um vídeo depois, ó, já surgiu uma ideia. Um vídeo talvez falando de medidas que talvez vocês possam fazer em casa e ajudar vocês. Mas, através das medidas de peso, circunferências, vocês conseguem ter boas métricas para entender se vocês estão indo no caminho certo. Ah, eu estou perdendo peso, mas minha barriga não diminui. Massa muscular. Estou perdendo peso, minha barriga está diminuindo. Está indo muito bem. Meu peso está estável, mas a minha barriga está diminuindo. Está fazendo troca. Está eliminando gordura. Está ganhando massa muscular. Está melhorando metabolicamente. Tá? Então, monitoramento é essencial. Então, recapitulando, pessoal, o vídeo completo aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Ó, 1. Assista vídeos sobre o tema. Se aprofunde, controle o ambiente, aprendam, gerem conhecimento, criem conhecimento. 2. Avaliação médica é essencial. Isso aqui muda o jogo, pessoal. 3. Nutrição. Sem nutrição não existe emagrecimento de qualidade. Sem nutrição você pode estar atrasando o seu processo. Ah, mas eu fico sem comer. Tá bom, você avança rápido no peso da balança. Mas se você perder massa muscular, você vai atrasar e vai reganhar tudo lá na frente. Pode confiar que vai. 4. Treinamento. Precisa treinar. Treino é inegociável. Exercício físico é inegociável. Espero que vocês tenham gravado isso. 5. Avaliação psicológica. Pessoal, a parte psicológica tem que ser levada em consideração. Não é coisa da minha cabeça. É realidade, é comportamento, é como você enxerga as coisas, como você age, como você reage às situações. Alimentação, treino, a sua maneira de se enxergar, a sua maneira de entender sobre alimentação e como você lida com as suas emoções frente à alimentação. Extremamente importante de você aprender a lidar com isso. 6. Balanço financeiro. Tratamento não é a curto prazo, é a longo prazo. 7. Alinhar expectativas reais. Se você colocar uma expectativa fora do que é possível de acontecer, seja para a realidade humana, seja para a sua realidade, você não vai atingir essa meta, vai achar que o processo não é para você e aí você vai abandonar tudo. Então, 3 meses depois, 6 meses depois, você vai ir numa direção que você não gostaria. E 8, monitoramento. Monitorem-se, tirem medidas. Avaliem peso, avaliem as medidas,
vão se criando um sistema ali de identificar se você está indo bem realmente ou não ficar só no, eu acho, eu estou achando que. Ninguém acha nada, números, tá? Coloca número, monta ali folha sulfite, peso, data, hora que eu medi, circunferência na cintura e tudo mais. Eu vou fazer um vídeo para vocês de medir medidas, a gente vai conversar sobre isso também. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Para quem não sabe, eu tenho um material completo que se chama Monjaro 360. Tudo isso que a gente falou nesse vídeo praticamente está lá dentro desse material, tá? De uma maneira em tópicos. Eu fiz um checklist também para entender quando você bate platô, o que você precisa raciocinar em cima daquilo. Será que minha dieta? Será que meu treino? O que pode ser feito? Então tem vários insights ali dentro desse material. Grande parte de tudo que a gente conversou aqui de uma maneira organizada lá também, para quem se interessar. O link está aqui embaixo, vocês podem adquirir um material. São 3 materiais, se eu não me engano, que eu coloquei. Eu comecei com um, aí vocês vão gerando dúvidas, eu fui acrescentando mais. Então entrem lá, conheçam, tirem as dúvidas. Espero que tenham gostado do vídeo, curtam esse vídeo, compartilhem ele com pessoas que precisam dessas informações, se inscrevam aqui no meu canal, sejam muito bem-vindos, deixem os comentários, as dúvidas, para que a gente vá criando cada vez mais conteúdo para vocês e até a próxima, pessoal. Obrigado mais uma vez.